Vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro de Ester, próximo ao meio da Bíblia. Neemias, Ester, Jó, na sequência Salmos. Livro de Ester, capítulo de número 4. Uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Você está preparado, amém? Glória a Deus. Segura na cadeira aí, meu irmão. Fica firme. Tá rindo, né? Daqui a pouco tem uns que vão estar chorando. Aproveita. Glória a Deus, aleluia. Ester 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicaram em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não haverá senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia
ordenado. Que Deus nos abençoe nesse momento em que a sua palavra será ministrada em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus, a integridade de um homem e a devoção de uma mulher. O livro de Esther é sobremodo importante para a composição da história dos judeus. Ele traz informações preciosas que nos levam a entender como era a vida daqueles irmãos e irmãs no exílio. Mesmo quando muitos judeus já tinham voltado para Judá e Jerusalém. Em 538 a.C., o rei Ciro baixou um decreto que permitia, então, a volta, o retorno dos judeus para sua terra natal. Porém, muitos permaneceram nesse grandioso império persa, agora dominado pela Pérsia, pelo rei Assuero. Entre essas pessoas estava Mordecai e a sua família. A história que veremos aqui inspira homens e mulheres a serem mais intensos em Deus, a confiarem com mais eficácia e entrega na sua soberania. Como Deus livrou o seu povo e garantiu a sua aliança, esse também é um assunto que percorre o livro de Esther. Deus honra a sua aliança. Se Ele chamou um povo, se Ele levantou um grupo, Ele vai então sustentar essas pessoas com a autoridade de sua forte mão. Eu espero que esta palavra de fato continue a ministrar os nossos corações neste culto. O que podemos falar sobre a soberania de Deus? Este livro, ele começa já no seu primeiro capítulo, descrevendo a glória do rei Assuero, as glórias do seu reino. O seu domínio se estendia por 127 províncias, um imenso reinado. Havia em Suzã, uma das capitais desse império, muito luxo. As festas eram regadas a muita bebida, as peças de ouro, outras joias, pedras preciosas, muito mármore, muito alabastro, muito linho fino, porque o rei queria demonstrar o seu poder. Aliás, levou quase 200 dias, 180 dias para falar então desse domínio que julgava ser incomparável. O livro de Esther, ele é repleto de decretos reais, de mandados do rei, os quais não poderiam ser revogados, porque palavra de rei se transformava absolutamente em lei. Apesar do nome de Deus não ser citado uma vez sequer nesse livro, o Senhor está presente em todos os momentos. Os seus decretos se sobrepõem aos decretos humanos, inclusive de um rei. Ele levanta reis e destitui reis. Inclusive permite que lideranças iníquas ascendam a um determinado poder. Mas tudo ele cumpre, ou em tudo ele cumpre o seu magnífico propósito. Nada acontece, irmãos, com o desconhecimento de Deus. Ele sabe de todas as coisas e leva a cabo os seus intentos. Este Deus, em sua soberania, ele não é pego de surpresa pelos conchavos, como o conchavo de Amã, que era o primeiro no reino depois do rei Assuero. No seu propósito maligno de exterminar os judeus. Deus, em sua soberania, Ele não retrocede diante da maldade dos homens. Ele também não se desespera diante da perplexidade das pessoas que sofrem. Aqui temos basicamente dois grupos. Um grupo menor, dominado pela maldade, liderado por Amã.
Mas o texto bíblico diz que os moradores de Suzã ficaram perplexos. E onde chegava o decreto do rei, que era um decreto de morte, ali também havia perplexidade e desespero. Não é fácil estar diante da realidade da morte. O pastor Jefferson citou aqui o nosso irmão Carlos, não é? Aquilo que o nosso amado irmão passou, um decreto de morte que se transformou numa mensagem de vida, louvado seja o nome de Jesus. Porque os decretos divinos, eles é que contam. Deus tem a primeira e a última palavra. Amados, como presbiterianos, nós precisamos crer na soberania de Deus e nela descansar. Ele foi e é soberano ao criar e sustentar o universo. A sua soberania inclui a nossa salvação, o nosso despertamento espiritual. Em tudo vemos a soberania de Deus. E diante desse Deus soberano, só nos cabe de fato descansar e saber que Ele usa nossos acertos e nossos erros para compor o seu propósito eterno. Ele se vale dos decretos reais, mas vai além deles. Nada pode barrar a ação de Deus. Pode passar o tempo, os governos, os reinos, mas a palavra de Deus jamais passará. Deus, em sua soberania, nos faz reinar em vida, mesmo nas condições mais desafiadoras. A Bíblia de Estudos NVI menciona que esse tema da soberania de Deus é muito forte nesse capítulo, sobretudo entre os versos 12 e 16. E ali está escrito que a confiança de Mordecai, pai adotivo de Ester e primo desta, tem no livramento dos judeus uma base que não está em Ester, mas que está no próprio Deus. Esta Bíblia, a NVI, comentada, diz assim: esta confiança baseia-se na soberania de Deus ao levar adiante os seus propósitos. Virá o livramento deles, mesmo que seja por algum meio que não dependa de Ester. Quem depende de Deus não cultua ninguém a não ser Deus. Quem confia na soberania de Deus sabe que num surpreendente as coisas podem acontecer. As peças podem não estar se encaixando nesse quebra-cabeças, mas o Senhor permanece no controle. As coisas podem estar desorganizadas para você, quem sabe nas suas finanças, na empresa, no casamento, quem sabe alguém que vem cheio de conflitos interiores, mas o Deus que é soberano hoje libera uma voz que acalma as águas e que organiza esse caos. Não fique depositando a sua confiança em algo que você organizou. Porque eu acho que a receita, o aumento de receita vai vir desse caminho. Não, porque eu acho que essa pessoa vai fazer isso por mim. Porque se ela não fizer, ninguém vai fazer. Ei, você confia em quem? Em quem confiamos? Quem é soberano pode até traçar planos, mas deve submetê-los à vontade de Deus. Porque o Deus soberano vai fazer quando e como quiser. Amém, gente? Então, esse livro, ele fala da soberania de Deus. Mas ele também fala da integridade de um homem. Eu começo esse ponto dizendo que ser leal tem um preço, irmãos. E eu peço licença às irmãs, porque agora eu vou me dirigir mais aos homens aqui presentes. Ser um homem leal nesses dias tem um preço. Há um preço a ser pago por essa lealdade. Uma mulher, exegeta bíblica do século passado, chamada Joyce Baldwin, ela fez uma introdução e um comentário da série Cultura Bíblica, direcionado então ao livro de Ester. E ela disse: o autor está convencido de que a lealdade, tanto ao governo temporal, quanto aos princípios eternos, é possível nesse livro de Ester. Mesmo
num estado estrangeiro, embora possa envolver conflitos. Olha aqui para mim, meu irmão. Se você quiser ser fiel e leal a Deus, em algum momento você vai decepcionar alguém e você vai ter que romper com o sistema. Principalmente quando esse sistema demonstrar as suas intenções de morte, de degradação da vida. Aqueles que querem ser exageradamente politicamente corretos, talvez têm livre trânsito em qualquer lugar, são as pessoas que, de alguma forma, poderão receber duras repreensões do Eterno. Porque Deus não nos chamou para agradarmos a todos. Deus nos chamou para sermos fiéis a Ele. Mordecai havia demonstrado fidelidade a Assuero, quando ele estava ali junto aos portões do palácio e ouviu a trama de 2 eunucos, que então ali organizavam a morte do rei. Mordecai foi leal e os entregou. E no momento em que ele praticou a sua lealdade, ele aparentemente não recebeu nenhum benefício por isso. A honra veio tempos depois. O nosso problema é que a gente condiciona, nós homens, muitas vezes, a honra a um benefício imediato. Eu te dou, mas o Senhor me dá. Primeiro o milagre, depois a santidade. Primeiro a resposta que eu preciso, depois eu ofereço a minha vida como uma resposta. Meu amado, vale a pena ser íntegro na presença de Deus, ainda que esse mundo pregue outra coisa. A integridade deste homem é revelada aqui em alguns momentos. Primeiro, o fato de permanecer fiel a Deus, mesmo tendo a sua vida submersa numa cultura pagã. Mordecai não está na sua terra, ele está no território persa. Ele se encontra ainda nas terras do exílio. E a cultura ali era uma cultura idolátrica, pagã, que em muitos aspectos afrontava a Deus. Uma cultura de extremos comportamentais. Não só de luxo, mas de luxúria. E a sua integridade se revelou justamente aonde tinha que ser mostrada. Porque, irmãos, é fácil demonstrar fidelidade aqui, onde todos estão aparentemente com o mesmo propósito, falando a mesma linguagem, adorando ao mesmo Deus. Mas deixa eu te dizer, você precisa pedir que Deus te prepare, porque em algum momento, se você ainda não foi, você será confrontado, seja dentro de uma repartição pública, seja dentro de uma empresa privada, seja no seu condomínio, enfim, seja dentro da sua própria família. E quando isso acontecer, qual será a nossa postura? Às vezes, desculpe a expressão, nós arrotamos religiosidade, mas fazemos tanta coisa por baixo do pano, prejudicamos tantas pessoas. Cadê a integridade? Mordecai, pela graça de Deus, pela capacitação de Deus, ele foi um homem íntegro numa cultura perversa. Ele demonstrou integridade mesmo em tempos de privação, mesmo em tempos de grande tensão. Mordecai demonstrou integridade ao se tornar pai adotivo de Ester ou de Radassa. Nós já vamos chegar na vida desta grande mulher de Deus. E Mordecai não foi apenas um pai que aparecia na foto, porque infelizmente tem muitos pais que só aparecem na foto. Pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos, e eu acho que não é muito diferente no Brasil, mostram que os pais americanos dedicam apenas 35 segundos de atenção exclusiva aos seus filhos por dia. Isso deixa a gente aterrorizado e parece que é uma realidade distante da nossa. Mas eu estou falando de uma atenção exclusiva. Sem celular,
sem preocupação, sem televisão. Observe que esse homem aqui, Mordecai, mesmo sendo pai adotivo, mesmo quando Esther já estava dentro do palácio real, se preparando para a seletiva da qual participou, ele estava ali nas imediações, procurando saber, recebia recado, mandava recado, mas ela já tinha entrado no palácio com valores muito preciosos, que com certeza foram ministrados à vida dela pelo seu pai adotivo. Mordecai, ele é o exemplo de uma ausência que marcava a presença. Preste atenção nisso. Ausente fisicamente, mas presente nos valores, presente na atenção, na intercessão, e presente porque a sua filha levava à frente o modo de ver a vida que ela tinha aprendido com seu pai. Era uma ausência marcada pela presença. Hoje, nós praticamos uma presença marcada pela ausência. É o fenômeno muito conhecido no ambiente corporativo do presenteísmo. Está presente, mas só de corpo presente. O cara está lá, é segurança, tem que proteger a vida dele e de tantos outros, mas ele está no celular. O cara está lá operando uma máquina, que se ele der uma bobeada, arranca um braço, perde a vida. O que ele está fazendo? Está no celular. Uma distração tremenda, uma presença apenas de corpo, mas não envolve atenção plena, não envolve presença plena. Pessoas falam, entra por um ouvido, sai por outro, tem que repetir várias vezes. Cuidado, meu irmão. Hoje a palavra nos desafia a hombridade, a integridade diante do Senhor. Esse homem, no tempo certo, foi honrado por Deus. Vale a pena ser íntegro e fiel. Não que façamos isso por retornos, mas nós sabemos que antes de ser dever, é privilégio viver como Cristo viveu, sob as suas orientações. E deixa eu te falar, se pela graça de Deus, homem, você conservar a sua integridade, como homem, como marido, quem sabe na sua vida, meu irmão, já abriu um portão, já abriu uma porteira, já abriu um portal, já está passando uma boiada inteira. E aí o diabo está soprando no teu ouvido dizendo, agora não tem mais volta. Tem sim, tem sim. Deus pode restaurar teu casamento através do teu posicionamento nessa noite. Talvez alguns homens estão aqui para receberem as suas mulheres que foram profundamente ministradas lá. E é bem possível que em muitos momentos ali, essas mulheres clamaram a Deus dizendo, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, salva o meu marido, Senhor, desperta a vida desse homem. E quem sabe, meu amado, esta mensagem hoje vem como resposta para orações que foram feitas esse final de semana, tendo você como alvo. Se formos íntegros em algum momento, Deus vai despertar, incomodar alguém, tirar o sono de alguém, para que esse alguém seja um instrumento de honra na nossa vida. Tempos depois, já havia um decreto de morte sobre Mordecai. Amã, o primeiro-ministro, havia decidido, na noite, após o primeiro banquete com Esther, matar a Mordecai na manhã seguinte. E enquanto o inferno tramava a morte, Deus estava incomodando o rei. Meu amado, Deus pode entrar nas recâmaras que nós não conhecemos. Deus pode acessar pessoas com as quais não temos nenhum contato. E Ele pode fazer com que essa bênção, essa vitória, chegue nas suas mãos. Então o rei Assuero perdeu o sono naquela noite. E ele começou a olhar as atas, os registros,
E ele viu o que Mordecai tinha feito, então perguntou: o que esse homem recebeu por ter sido leal? Os seus servos disseram: nada, rei. Aí ele chama Amã e diz: Amã, o que o rei deve fazer com o homem que ele quer honrar? Amã, cheio de si, disse: é para mim. E fez lá uma lista, que eu não vou citar aqui, de como o rei poderia honrar um homem. E então o rei disse: agora você pega tudo isso, chama Mordecai, porque a honra vai para ele. Vale a pena ser íntegro, ser fiel na presença de Deus. Eu quero encerrar essa palavra, já chamar a equipe de louvor aqui, daqui a pouco nós vamos receber as mulheres. Nós falamos da soberania de Deus. Nós falamos da integridade de um homem. Agora eu quero terminar essa palavra falando às irmãs. Vocês estão aí ou não? Vocês estão animadas? A devoção de uma mulher. A Bíblia fala de um processo pelo qual Esther passou, até encontrar o caminho da devoção. E eu já quero te fazer uma pergunta, mulher. Você já encontrou o caminho da devoção? Esther, mesmo sendo uma mulher de Deus, quando ela estava ou esteve diante de um problema, quando ela viu seu pai adotivo naquela situação às portas do palácio, ela logo quis dar um jeito, não como filha, mas já como rainha. É duro quando a mulher quer dar o seu jeito, quer fazer do seu jeito, quer fazer na sua força, quer fazer no seu tempo. É muito ruim quando a mulher ela está na fase do domínio. E hoje, com a ascensão do feminismo, as mulheres podem buscar muito mais o caminho do domínio do que da dependência de Deus. E achar que o empoderamento está justamente nessa busca de uma igualdade, que nunca vai existir, porque somos seres diferentes. Nem os homens são iguais entre si. A mulher que quer ser igual ao homem, ela ainda não descobriu qual é a sua verdadeira identidade em Deus. Essa foi a primeira fase de Esther. A Bíblia diz que ela mandou roupas e disse: peça para ele tirar essas roupas de pano de saco e cinza. Cuidado quando você coloca a sua mão sem Deus ter orientado você a fazer isso. Sobretudo quando há um domínio, quando há uma posição. Não será na sua força. Eu sei que é duro ouvir isso, mas não será na sua força. Esther, ela sai do domínio e ela entra numa segunda fase. Primeiro, eu posso, porque eu sou rainha. No segundo momento, eu não posso nada. Não é comigo. Deus não vai usar minha vida nisso. Aliás, não vai usar ninguém, porque ninguém pode chegar à presença do rei. Uma transferência de responsabilidade. Eu não sei em qual fase você está, minha irmã. Se é na fase do querer fazer na sua força, do querer salvar o seu casamento na sua força, do querer resgatar esse filho na sua força, no seu jeito. Ou se é na fase do abandono, porque entrega é uma coisa, abandono é outra. Os pastores recebem muita gente no gabinete aqui, que às vezes a pessoa vem se gabando e diz assim: não, em casa já não tem mais briga. Por quê? Porque agora é cada um num quarto, ninguém mais fala com ninguém, apaziguou, pastor. Mas que paz é essa? Que paz é essa? Isso aí não é paz não, isso aí não é entrega, isso é abandono. Você abandonou, é diferente. Essa é a segunda fase. Mas a terceira, não é nem o eu posso, e também não é eu não posso nada. A terceira fase de Esther é:
eu posso em Deus. Eu não posso, mas Deus pode. E se Ele quiser me usar, Ele vai fazer. E observe que a devoção de Esther não estava condicionada à sua própria vida, mas era amor a Deus, era fidelidade a tudo aquilo que ela já tinha experimentado. Cuidado, minha irmã, com as orações que são carregadas de segundas, terceiras, quartas intenções. Muita mulher não caminha, por quê? Porque a sua dor se tornou seu ídolo, porque a sua oração já não tem mais outro assunto, senão a solução que ela mesma deseja para a sua vida, para os seus filhos, para o seu marido. Tem hora, minha irmã, que nós temos que esquecer disso na oração. Tá bom, Deus, não aconteceu até agora, eu entrego, eu quero agora colocar outros assuntos, Senhor, porque eu ainda tenho vida, porque o Senhor ainda pode me usar. A devoção de Esther salvou a alma dessa mulher da amargura. Os pais faleceram, filha adotiva, tudo bem que recebeu todo o amor e cuidado, também uma estrangeira. A devoção de Esther não permitiu que a beleza dela falasse mais alto que o seu temor. Ela era uma mulher linda, e a sua beleza passava pela simplicidade. Diga comigo, minha irmã, beleza passa pela simplicidade. Olha aqui, minha irmã, nem sempre a beleza está na suntuosidade. Às vezes o menos é mais, tá? Você sabia que dentre as virgens que foram chamadas para comparecer diante de Assuero, todas elas, com exceção de Esther, se emperequetaram com força. Todos os kits de maquiagem, de beleza e todas as opções de óleos aromáticos e tudo mais. Como é que chama, pastor Jefferson, aquele óleo que embeleza? Você não faz aquele tratamento lá, pastor Jefferson? Não? Não tem um óleo? Como é que chama, pastor Fábio? Olha aqui, minha irmã, perde o foco não. A sua beleza nunca poderá ser maior que o seu temor a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Devoção está muito mais ligado à discrição. A discrição. Às vezes vocês reclamam que os maridos expõem realidades da família, mas muitas vezes a postura de uma mulher também pode não só expor a ela mesma, como as pessoas que também estão sob a sua responsabilidade. Esther foi a única que recebeu todo aquele kit. E eu não estou dizendo, minha irmã, que você não possa fazer os seus tratamentos, amém? Porque você tem que estar cada vez mais linda e maravilhosa e chique, princesa, mas você tem que saber quem você é. Você é algo muito além dessa maquiagem. Às vezes a pessoa usa tanto que ela já entrou numa crise de identidade. Ela só consegue ser quem ela é depois da produção. Entende isso? Cuidado. Cuidado com esse apego, com esse culto à estética. Esther, ela abriu mão. Ela disse, não, o que é obrigatório? Então é com isso que eu vou. Todas as demais virgens se apresentaram, e Esther foi a que chamou a atenção do rei. A Bíblia diz que a devoção de Esther foi alimentada por jejum, por oração. É fato que ela participava de banquetes, porque a vida, graças a Deus, nos proporciona festas, amém? O grande problema é querer pôr roupa de festa, quando Deus quer humildade e quebrantamento. Pano de saco e cinza. O grande problema é viver só de festas, e não fazer os seus intervalos de jejum, de quebrantamento, de oração.
Esse livro contrapõe banquetes e jejuns. Seja você uma mulher que prepara um banquete. Não desvaloriza a sua casa, não desvaloriza a sua mesa, porque ali é com você. Mas lembre-se também que Deus espera a solitude, Deus espera a devoção. A devoção fez dessa mulher a pessoa mais estratégica naquele reino. A minha oração hoje, mulher, é para que Deus te dê voz, te dê vez, que Deus te prospere. A minha oração é para que Deus transforme o luto em vida, a amargura em alegria, que você seja a mulher do Salmo 128, que está ao redor da mesa como um símbolo da alegria. Mas a nossa oração também será para que você se volte para Deus.